Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pela TV Marília e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde. Este é o plano. Também conosco Vitalícia, a levíssima água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Conosco também Oral Center, odontologia especializada, do meu amigo Dr. Wilson Clay Schmidt e a companhia de Lapa Reforço de Fundações. Fone 3304-0334 é o fim das trincas e rachaduras. Lapa Reforço de Fundações. Aliás, o programa Conexão de hoje eu havia prometido. Está aqui, promessa é dívida. Tenho a honra de receber aqui meu amigo engenheiro civil Paulo César Lapa, que é da Lapa Reforço de Fundações, está aqui para falar conosco exatamente sobre esse assunto que a gente tem divulgado tanto aqui, fala do fim das trincas e rachaduras, fundações. Aí tem gente que me encontra e fala assim, mas como é que é isso, como é que funciona? Eu falei, a gente vai levar o Paulo no programa para você entender um pouco mais. Então, você que não sabe nada de reforço de fundação, de repente sofre com trincas e rachaduras na sua casa, fique atento que hoje você vai saber de tudo. Paulo, obrigado, é uma honra ter você aqui com a gente no programa Conexão. Muito boa noite. Boa noite, Marcos, tudo bem? Boa noite, telespectadores. É uma honra estar aqui com você e tentar elucidar um pouco mais sobre esse assunto que muita gente não entende ou não tem know-how ainda para saber sobre o que se trata, como que é a intervenção que se faz dentro de uma casa em cima desse trabalho. Muita gente acha que vai demolir muita coisa ou vai ter muita perda. Então a gente vai tentar elucidar alguma coisa sobre esse trabalho que não é muito bem assim, né? Não é desse jeito que o pessoal imagina que seja, entendeu? Aliás, Paulo, primeiro para a gente entender, quando a gente fala fundação, está relacionado diretamente à questão do alicerce, é isso? Porque a gente sempre entende que o alicerce tem que estar bom, tem que ser um alicerce em tudo, né? Não só na vida, mas na vida, né? É, lógico. Então, na verdade, existem patologias, patologia é uma doença da construção, e uma dessas doenças é o que se refere a um problema no alicerce ou na base de qualquer imóvel, né? Quando é feito de uma forma ou subdimensionada, ou um projeto mal executado, ou uma execução mal feita, ou até mesmo por algum agente externo que pode estar atuando debaixo desse imóvel, ocasionando esse problema que era justamente o afundamento da estrutura do imóvel. Nada mais é do que isso, um afundamento da base do imóvel que faz com que apareçam outros tipos de situações, como trincas, rachaduras, deformações na estrutura, vazamentos propriamente ditos, né? Porque quando a estrutura movimenta, tudo que está debaixo vai movimentar junto. Aí pode, logicamente, danificar uma tubulação de esgoto, uma tubulação de água, então acaba correndo essa que a gente fala que é uma patologia, uma doença do alicerce do imóvel, entendeu? Quer dizer, os motivos são assim, extremamente variados, né? Quer dizer, você falou a questão, de repente, de uma má execução mesmo, na hora de fazer, de realizar. A questão do terreno também pode influenciar, Paulo? Tudo isso tem que passar por uma análise para detectar o porquê desse recalque de fundação, né? O terreno, sim, se existe um terreno que não foi estudado anteriormente para executar um projeto de fundação, né? Ele pode sim acarretar um problema de recalque, né? Recalque que é justamente o fundamento da fundação. Um terreno que você precisa fazer um aterramento muito grande, muito alto, e não há uma compactação adequada, de acordo com a norma, que é por camadas, tal, ele pode fazer com que haja, logicamente, um afundamento dessa terra e automaticamente ocasionar um problema do recalque de fundação também, entendeu? Além, logicamente, se não foi estudado o terreno,
né? Se esse terreno realmente não foi bem compactado, não foi estudado o terreno para que se faça uma infraestrutura, um estaqueamento, ou até mesmo uma broca, mas com uma profundidade adequada para aquela situação de um terreno daquela forma, né? Pode ocasionar esse problema, que é esse problema da infraestrutura do imóvel. Aliás, bem lembrado, quer dizer, nós temos vários tipos de fundação, né, Paulo? Vários tipos de alicerce, sim, né? Sim, sim. Porque nós temos, você falou de broca. Isso, exatamente. Tem radier, baldrame. Isso, O que mais que eu me lembro? Então tem situações... E todos eles podem apresentar problema. É o que eu ia falar. Todas as fundações são executadas de acordo com o que o terreno mostra para você o que deve ser feito. Então, a partir de um estudo no terreno, você tem uma É importante esse estudo do terreno para que o calculista, que faz o cálculo estrutural daquela casa, daquele imóvel, obtenha a infraestrutura ou a fundação apropriada para aquelas cargas que vão vir acima do alicerce, entendeu? Aí tem várias situações. Existem fundações que você pode fazer através de broca manual, né, que atinge uma certa profundidade, que se o solo for apropriado para aquilo e atender, essa profundidade atender, ótimo, você pode fazer a broca manual. Aí, se não atender, se precisar de profundidades maiores, aí tem que ser com um estaqueamento, através de batistaca ou perfuratriz. Hoje se faz mais perfuratriz, não se faz mais batistaca, né? Ou se o alicerce, ou se a base for uma base bem compactada, boa para receber uma fundação direta, que a gente fala, que é uma fundação rasa, né? Você pode executar uma casa através do radier, que nada mais é que uma laje no solo que transfere a carga, todo esse peso da edificação para uma área maior do terreno, entendeu? É legal você falar isso, que eu já ouvi, assim, até para a gente desmistificar, às vezes, os tipos de alicerce, né? Porque tudo vai, então, do terreno, né? Você tendo um bom estudo do terreno, você vai ter a indicação ideal do alicerce. Porque eu já ouvi críticas com relação ao radiar, porque é muito frágil, isso não suporta e daí pode dar problema no futuro. Mas se tiver num terreno adequado, ele é perfeito. Tudo depende, logicamente, do estudo, né? Se você fizer um estudo para aquele tipo de terreno, automaticamente você vai estar analisando o peso do imóvel que vai ser transportado para aquele terreno. Então, você, às vezes, uma fundação direta para um terreno bom, existente num terreno bom, você faz o radier sem precisar fazer viga baldrame, estacas ou brocas, entendeu? Então, tudo depende de uma pré-análise, né? E o pessoal fala assim, pô, mas se você fizer um estudo, você também vai ficar desempregado, porque você não vai ter mais reforço de fundação, né? Porque se foi tudo bem estruturado, pensado antes de fazer um serviço. Não, mas não é assim. Além do subdimensionamento, às vezes um projeto que é feito para aquele terreno foi feito subdimensionado. Então aí há o recalque. Ou houve um vazamento antes você faz uma fundação super bem feita. A questão da opção da escolha errada do alicerce é um dos vários fatores. Uma das situações. Sim. Às vezes houve um rompimento de uma tubulação de água fria, que é a água de abastecimento da rua, que ela ocasiona uma pressão de água muito grande por debaixo do alicerce, né? E isso pode, independentemente de você fez uma previsão de uma fundação boa, executou daquela forma, isso pode abalar significativamente aquilo que foi executado, entendeu? Então, quer dizer, são várias situações dessa patologia, que é justamente o recalque de fundação, que podem ocorrer dentro do imóvel, entendeu? Paulo, e aí vamos falar um pouco da questão dos sintomas, até aproveitando o termo patologia, e como o Conexão fala muito da área da saúde, acho que a gente fica até mais ambientalizado. Quer dizer, quais são os sintomas que a gente tem para uma casa, por exemplo, uma edificação que está apresentando problemas ali estruturais, problema ali no seu alicerce? Certo, isso é importante. Quando a gente faz a análise ou a vistoria no imóvel,
para, logicamente, detectar o problema e passar o que deve ser feito, né? A gente tem que, logicamente, fazer uma análise geral do imóvel no todo. Então, o que a gente faz, né? A gente vai sondar se existem trincas, que é o principal de uma situação de um recalque de fundação. Não que todas as trincas sejam referentes ao recalque de fundação. Então, a gente tem que analisar as trincas no todo. São tipos, né, de trincas. Tipos de trincas, e nem todas as trincas são provenientes do recalque, né? Então, a nossa experiência, a gente consegue detectar se aquela trinca é proveniente de um recalque de fundação ou não. Então, primeiro, a gente vai detectar essas trincas e analisar se elas são provenientes de um problema da fundação propriamente dita. Deformações de pisos, deformações de esquadrias, portas, janelas, entendeu? São sinais. São sinais de que está ocasionando um problema na fundação do imóvel, né? Pisos com som cavo, ocos, né? Que a gente vai achar que deve ser por um tipo de vazamento, né? Que ocorreu naquela localização ali, infiltrações generalizadas de água de chuva por pisos externos, pode ser nem o piso do próprio imóvel, mas terrenos baldios do lado do imóvel, em terrenos que propiciam a infiltração dessa água por debaixo do imóvel, pode ocasionar esse tipo de problema. Aquilo que a gente comentou no começo, que é uma má compactação do solo, né? Um aterro muito alto, sem a devida análise ou a devido acompanhamento dessa compactação. Então, uma sobrecarga, é muito importante também dizer isso. Às vezes, a pessoa compra um imóvel, né? E compra ou por informações do vendedor, dizendo que há uma fundação muito boa e que não há problema, nunca vai haver problema de recalque, é falar, poxa, é uma fundação muito boa, eu vou subir um segundo pavimento, né? Então, o que acontece? Ele cria uma sobrecarga numa fundação que não foi prevista para aquilo, né? Ou a pessoa vai e faz uma mudança quebra uma parede, entendeu? Achando que poderia quebrar aquela parede e aquela transferência de carga não tem mais e há um problema muito sério com isso, entendeu? Então, são várias situações que podem propiciar essa situação de patologia, né? Você falou alguns sinais aí que são extremamente interessantes e eu percebo assim que são muito frequentes e comuns, né, nas casas. E aí a pergunta que eu te faço é que a gente já vai estar aqui próximo de ir para o intervalo mas eu já vou até adiantar aqui para saber assim, é muito alta, né, a incidência de problemas hoje, a estrutural, ou seja, de problemas ali de fundação. É o que você vai responder daqui a pouquinho para a gente, Paulo, e a gente vai para o intervalo, mas é só para já deixar aí no ar aí para o nosso telespectador também, porque a gente percebe assim, você falou a questão de portas, esquadrias, assim, que muitas vezes saem ali do alinhamento, do prumo, né? A questão do piso, né? Aquele som oco, enfim, e as próprias trincas e rachaduras que são também muito frequentes, né? São situações que realmente a gente tem que analisar para tirar as conclusões, né? Eu vou rapidinho para o intervalo e aí eu volto na sequência com o programa Conexão. A gente está batendo um papo aqui com o engenheiro civil Paulo César Lapa, que é da Lapa Fundações, e vai falar mais aqui para a gente sobre esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí não. Nós vamos ao intervalo sempre em nome de Unimed Marília. Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Conosco também a Vitalícia, a levíssima água de Marília. Exija, peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Eu não abro mão da minha Vitalícia, ó. Sempre aqui com a Vitalícia, a levíssima água de Marília. Também com a gente, a Oral Center, odontologia especializada, do meu amigo Dr. Wilson Clay Schmidt. A Oral Center é parceira do programa Conexão. E também conosco, Lapa Reforço de Fundações. Lapa Reforço de Fundações é o fim das trincas e rachaduras, ali na São Vicente 235, telefone 3304-0334. Lapa Reforço de Fundações. Ligue a gente de uma avaliação sem compromisso. Rapidinho, o intervalo, a gente volta na sequência com o programa Conexão de hoje. Não sai daí não que a gente volta na sequência. Até já!